Oi, estamos aqui em mais um Neuro e Você, o canal aberto para desmistificar a neurologia. Hoje temos mais uma vez o prazer de ter conosco o Dr. Fernando Moreira, juiz da Vara da Família e da Adolescência. Obrigada por estar aqui, doutor. O prazer é todo meu, muito obrigado. Vamos hoje falar sobre a guarda dos filhos. Quais são as modalidades de guarda? Nós temos as seguintes modalidades, Eulina. A primeira é a guarda unilateral. Essa modalidade, a criança ou adolescente fica apenas com um dos pais e o outro exerce o direito de visitas. A segunda é a guarda compartilhada. Nesse modelo, a criança ou adolescente fica com um deles, pode ficar definitivamente com ele, mas o outro pai interfere, decide, participa junto com outro cônjuge na decisão sobre a vida da criança. Então, participa na escolha das escolas, na busca por um plano de saúde, por um tratamento médico. Quem define isso é em conjunto. Isso é a modalidade de guarda, então, compartilhada. E temos a guarda alternada. Nessa figura, a criança ou adolescente circula. Fica um determinado tempo na casa da mãe, outro determinado tempo na casa do pai e assim vai alternando. Essa modalidade é muito comum em Portugal. Aqui no Brasil não é tão comum, mas lá é uma regra. E a última modalidade que nós temos é a chamada guarda nidal. Essa nidal vem da palavra ninho, que dá a ideia de que a criança tem o seu próprio ninho. A criança tem sua própria casa. E quem circula são os pais. Uma vez é a mãe, outra vez um pai, os dois pais, duas mães é que circulam na casa da criança. E essa modalidade é interessante, apesar de ser muito raro, você imagina, um casal teria que ter cada um sua casa e mais uma terceira casa para a criança, né? Na realidade brasileira isso não é tão comum, mas eu vi isso na prática. Eram pais na época que moravam no interior e tinha a casa na capital para as crianças. Elas ficavam com os empregados, com o motorista, e esse pai e essa mãe passavam o final de semana e uma semana inteira cuidando da criança. E eles iam revezando, uma semana para cada um. Então, é possível também essa guarda nidal. Claro, interessante. E qual é a forma mais aplicada no Brasil? Nós falamos que a ideal ali é a guarda compartilhada, né? Porque na compartilhada eles vão conversar sobre o melhor para a criança. Então a relação termina, mas eles continuam abertos à conversação porque sabem que o melhor para a criança realmente é um diálogo e esse diálogo é constante. Esse é o modelo ideal. Está previsto como uma regra no nosso Código Civil, mas eu vou te dizer, muito difícil de se implementar na prática. Os pais têm muita dificuldade. Com certeza, até porque depois do divórcio sempre há muita mágoa, né? É complicado manter o diálogo, né? Exatamente, esse é um problema. E quais os critérios utilizados pelo juiz para a fixação da guarda? É um princípio do ECA, que é o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. O juiz vai olhar no caso concreto quem que é aquele que tem mais condições, aquele mais equilibrado, aquele que tem mais tempo para se dedicar à criança e adolescente. É muito comum hoje pais brigarem pela guarda do filho e depois que obtêm, transferem essa guarda para uma avó, para um tio, para empregados. Então, isso não é o melhor interesse, não é? O melhor interesse é olhar no caso concreto e dizer, olha, aqui você é o melhor para essa criança. Você tem melhores requisitos, tempo, estabilidade, cuidado. Isso é o que nós buscamos nesses processos. As crianças são muito impactadas após o fim de um casamento, uma união estável. Quais são os cuidados com essas crianças? Evitar que essas crianças participem desse conflito. Os pais precisam entender que após o fim de um relacionamento, cada um vai tocar sua própria vida, cada um vai ter seus novos relacionamentos e vai tocar a vida normalmente. E esse filho não pode participar dos conflitos. O que nós vemos na prática de uma vara da infância e também na vara de família é esse conflito reiterado, todos na presença das crianças. Então a criança vai se envolvendo num conflito que não lhe pertence.
E o pior de tudo isso, quando se procura uma ajuda, nós já estamos no limite. Os pais poderiam evitar isso buscando uma terapia, um tratamento psicológico, um tratamento médico, antes de enfrentar toda essa situação ou durante esse caminho. Não esperar lá no final, quando já estão numa situação bastante precária, de buscar um tratamento, porque aí a criança está pior. O que nós vemos em relação à criança é a mesma coisa. Por que não se busca um neurologista, um psiquiatra, um psicólogo durante esse período, Ou para preparar a criança antes do término desse relacionamento, Porque vai dizer, olha, nós vamos enfrentar isso, é uma decisão nossa, não tem retorno e nós gostaríamos de preparar os nossos filhos para isso. E as etapas que nós vamos seguir são essas, Tratamento, terapia, isso é fundamental. Isso é perfeito. Agora, acima de tudo, o diálogo. Não, Mariolina, isso é fundamental que os pais estabeleçam. E quando eles não conseguem conversar, nós do judiciário colocamos eles na mesa para um diálogo, para uma conversa aberta. O pai ou a mãe que não tem a guarda do filho, ele pode pedir informações diretamente ao médico, ao hospital? Como é que funciona isso? E em caso de divergência, pais que brigam muito, como é que você procede? Claro, um pai, ele não perde o poder familiar em relação ao filho. Então, se um pai apresentar ou uma mãe apresentar um termo de guarda para o médico, para o hospital, dizendo eu tenho a guarda do meu filho, o outro pai ou outra mãe tem também o poder familiar, então também tem o direito de obter informações sobre o tratamento, participar desse tratamento médico, e se houver uma divergência entre eles, e agora está muito comum no caso da vacinação para a Covid, uma divergência muito grande entre os pais, quem decide num conflito desses é o Poder Judiciário. Então, se houver uma demanda, uma divergência nesse sentido, se provoca o Poder Judiciário para dar uma decisão no caso. E me diga uma coisa, com relação à guarda, tem que ser exclusivamente dos pais ou outro parente pode pegar essa guarda ou compartilhar entre avós? Como é que funciona isso? Como nós analisamos o melhor interesse da criança, pode ser que nem o pai nem a mãe estejam preparados para o exercício dessa guarda. Então nós vamos buscar um parente próximo, com quem a criança tem afinidade, vínculos de afetividade, e vamos indicar esse parente, que pode ser avô, avó, pode ser os tios, primos inclusive, que vão exercer essa guarda a contento. Então, isso é possível. Agora, o que é interessante, Mariolina, é que podemos até compartilhar essa guarda entre avô e tios, por exemplo, porque às vezes os avós ficam com a criança a maior parte do tempo. Mas são os tios que são mais jovens, que têm condições de levar essa criança ou adolescente para um tratamento médico, para a escola, resolver outras questões. Então, nesse caso, nós compartilhamos a guarda. Então, temos guarda entre avós e tios, por exemplo, bastante comum. Puxa, muito obrigada, viu? Eu adorei nosso assunto, espero trazê-lo aqui outras vezes. E a você que nos assiste, qualquer dúvida, sugestão, por favor, entre em contato. Obrigada.